Olá meninas, tudo bom? Hoje é 9 de outubro de 2020, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 19º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é como nos dias de Noé. O texto-chave está em Mateus, capítulo 24, do 32 ao 44. Esse capítulo 24 de Mateus, irmãs, está falando sobre, Jesus está falando sobre alguns sinais de quando vai ser o tempo do fim, de quando ele vai retornar. Quando ele retornar, ele vai estar trazendo o reino dos céus, né, irmãs? Ele vai estar trazendo a cultura do reino, ele vai estar trazendo toda a sua glória, ele vai estar se revelando ao mundo, enfim. Mas vamos ler lá, Mateus capítulo 24, no versículo 32 ao 44. Depois nós vamos estar lendo alguns textos em Gênesis, porque eu quero falar sobre a vida de Noé. Bom, Jesus disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem tudo que isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também vos será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, dançavam-se em casamento, davam-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficais atento, vos apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãs, eu não vou falar especificamente dos últimos dias, do fim dos tempos, da volta de Jesus, porque eu não tenho aptidão para isso. E as únicas coisas que a gente precisa fazer nesses dias é estar atento. E como já começa aqui, nós falamos sobre isso, estar atento em discernir os tempos, as estações. Jesus começa explicando: quando vocês veem uma figueira e vocês olham o renovo dos ramos, as folhas novas brotando, vocês já percebem que vem o verão. Então, vocês precisam observar os sinais. Tem algumas coisas que, o que eu quero falar hoje é o que nós precisamos fazer nesses últimos dias. Tem muitas coisas que não é necessário, tem muitas coisas que não é do nosso chamado fazer, né? Então não adianta a gente ficar inventando muita coisa, falando muita coisa, amedrontando o mundo, sendo que nós não estamos fazendo o que realmente precisa ser feito. Então Jesus disse: observa as estações, né? Isso aqui, essa palavra, como ele disse aqui na árvore, quem mora aqui nos Estados Unidos entende isso bem fácil, ou em outros países na Europa, onde está frio, onde é mais frio, onde tem estação mais fria, de temperaturas mais severas, porque as árvores, elas perdem praticamente, né, elas perdem as suas folhas, e depois, quando vai chegando a primavera, que vai esquentando, elas voltam a brotar e ter folhas, e era isso que Jesus estava dizendo. E ele disse: quando vocês veem isso, vocês sabem que estão próximo o verão, porque já é primavera e já está próximo o verão, e assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês vão observar os sinais. Os sinais, irmãs, é tudo isso que ele falou no capítulo 24, que eu não li, mas ele fala um dos sinais também. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E aí é sobre isso que eu quero falar. E fala que o povo estava distraído, né? Bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo a vida normal. E o povo estava distraído. E nós vamos falar sobre isso. Aqui também fala que esse dia, quando chegar, Jesus falou em pares, né? Vão estar 2 trabalhando, vão estar 2 trabalhando, e um vai subir, o outro vai ficar, ou vai ser
retirado dali. Deus está falando também de 2 tipos de pessoas, né? As que estão atentas, as que não estão, as que estão aceitando aquela salvação e vão ser retiradas de uma situação, e as que não estão. Bom, enfim, como eu falei, eu não vou pregar sobre a volta de Jesus, porque não tenho aptidão para ficar falando disso. E próprio Deus falou, a minha volta ninguém sabe, né? Nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. O que nós precisamos fazer, o que faz parte do nosso chamado fazer, é prestar atenção nos sinais e a viver aquilo que Deus tem falado conosco. Bom, irmãs, vamos falar de Noé. Essa frase, como nos dias de Noé, essa frase vem no meu coração já há alguns anos. Sempre que eu vejo, né, essa avalanche de coisa, Jesus está voltando e temos que preparar, e é os últimos tempos. Eu não gosto, irmãs, vou ser sincera, já falei isso, talvez eu seja até apedrejada, a mim não me importa. Eu não gosto de sensacionalismo. Eu acho que a gente como igreja, a gente ainda a gente precisa aprender muita coisa, sabe? E eu acho que muito dessas coisas que são faladas, e Jesus vai voltar, isso é fato. Nós estamos esperando ele, nós somos cristãos, nós estamos esperando ele. A noiva, o Espírito e a noiva clama, vem, mas é como eu falo várias vezes, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer. Então essa frase, como nos dias de Noé, ela sempre queima no meu coração quando eu vejo esses burburinhos, né? Olha esse vídeo que Jesus está voltando, olha isso que está acontecendo, isso é sinal de que Jesus está voltando. O meu coração ele é muito quieto nessas coisas e o que eu ouço no meu espírito é, como nos dias de Noé. Observem os dias de Noé. Então eu estava estudando, assim, eu queria aprender, né, com o Senhor. Pai, o que tem a ver com os dias de Noé? O que aconteceu ali nos dias de Noé? E é sobre isso que eu vou falar. Outra coisa, irmãs, vamos ler aqui. Como foi esses dias de Noé? Quem foi Noé? E o que Noé fez? E é isso que nós vamos falar. Eu vou ler alguns textos, nem tudo, né? Aguentem firme aí, porque nós vamos ter que passear pela história de Noé. Bom, no capítulo 5 de Gênesis, capítulo 5, versículo 28, fala assim: Lameque viveu 180 anos e 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do nosso trabalho, das fadigas da nossa mão, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui, Noé, nós já fizemos um devocional sobre isso, falando do chamado, né, de Noé, que quando nasce uma criança, ela tem um chamado, ela tem um propósito, e os pais de Noé, quando pega Noé, dá o nome dele, fala, esse é Noé, e ele vai nos consolar do nosso trabalho, de toda a fadiga da mão, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Por que o pai de Noé disse isso, né? Porque estavam vivendo um tempo muito difícil. Os pais de Noé estão falando aqui, esse tempo trabalhoso, de fadiga, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. No versículo 32 fala assim: Noé tinha 500 anos, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, do versículo 8, no versículo 5 em diante, fala assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isto pesou o coração. Esse arrepender, irmãs, não é um arrepender assim, não é um arrepender, é uma tristeza, né? Uma tristeza de ver aquilo que o homem tem se tornado, aquilo que o homem tem escolhido para si. Isso é uma das coisas que eu acho que mais gera tristeza no coração de Deus. Isso é uma das coisas que o inimigo mais usa. Quando o inimigo, irmãs, ele destrói a nossa vida,
a vida de um ser humano, ele está afrontando Deus, né? Ele está dizendo, olha Deus, aquele que você criou para governar. Olha aquele que você criou para ser sua imagem e semelhança. Então, a guerra espiritual na humanidade é essa, irmã. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, para reinarmos sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. E o inimigo nos odeia, porque nós somos, né, mais especiais do que ele, porque nós somos filhos. E então o único meio que ele tem para afrontar a Deus é trabalhar na vida do homem para que o homem se destrua e não cumpra o propósito de Deus. Por isso eu tento falar tanto, vamos descobrir o nosso propósito, vamos ser parceira de Deus, porque se a gente se destruir, se a gente for parceira do inimigo, nós estamos ferindo o coração de Deus. E não é esse o propósito. Nós queremos gerar um sorriso nos lábios de Deus. Eu quero, todos os dias. Então, quando você estiver passando alguma luta, que você estiver passando tentações, que você estiver passando aquelas dores dilacerantes que você não está sabendo lidar, você precisa correr para os braços do Pai e observar. Deus, me ajuda, porque senão o inimigo entra e vai querer nos destruir só para afrontar a Deus, irmã, só para isso. Por isso que o inimigo faz isso, para afrontar. Deus levanta homens na palavra. A palavra de Deus é uma palavra que Deus deixou para nós para mostrar, olha, existe homens que, se quiser, vai conseguir resplandecer a minha glória. Então nós escolhemos que time ficar, irmã. A gente escolhe ficar nos times que nós somos marionete na mão do inimigo, ou nós escolhemos ficar no time que nós vamos ser parceiro de Deus, que nós vamos escrever uma história. E você vê que Jesus, ele citou o nome dos patriarcas, né? Ele citou o nome de Noé, ele citou o nome de outros homens da palavra, porque estão tudo ligado, construindo o reino, construindo a vinda de Cristo, a vinda do Messias, enfim, vamos lá. Então, Deus estava triste com a humanidade e ele disse isso para Noé, né? Então, disse Deus, no versículo 7 do capítulo 6, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem, o animal, os répteis, as aves, porque eu me arrependo de haver feito o homem. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E agora está falando, eis a história de Noé. Olha que coisa, irmãs. Deus olhando para a terra, vendo o caos que estava a terra, e ele com o coração entristecido, terá que tomar uma decisão, porque o mundo estava tão perdido, que se ele continuasse a deixar do jeito que estava, aí que a coisa ia ficar uma coisa horrorosa. E ele, por amor até, né, é preferível mandar um dilúvio e limpar aquela terra, começar de novo. Não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos pegar a vida de Noé aqui, que tem coisa que é só mistério de Deus, né? Então aí começa, eis a história de Noé. Deus olha para a terra e acha Noé, né? Acha não que ele já tinha enviado Noé com um propósito, mas ele acha graça. Ele fala, mas tem Noé. Noé está falando aqui, ele era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Está falando no versículo 9, Noé andava com Deus. No versículo 11 fala, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Irmãs, eu acredito que os dias que nós estamos vivendo é muitas vezes pior do que o dia de Noé. Eu acredito que sim. E aí, agora no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, Deus fala com Noé, né? Então, versículo 11 fala, a terra estava corrompida, a vista toda muito cheia de violência, e Deus diz no versículo 13 para Noé, então disse Deus a Noé, Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne. Tá muita violência, a terra tá difícil. Versículo 14, faz uma arca de tábua, de cipreste, nela você vai fazer os compartimentos. E Deus deu ali o modelo da arca. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Você vai entrar
contigo eu vou estabelecer uma aliança, você vai entrar na arca, tu, teus filhos, a tua mulher, e vai colocar os animais de 2 a 2. No versículo 21 ele fala, leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo os alimentos para ti e para os animais. 22, versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo que lhe ordenaram. Vamos prestar atenção nesses detalhes, irmã. Deus chama Noé, Deus fala para ele, você vai fazer uma arca, Deus deu uma direção, ou seja, Noé escutava a Deus, coisa que nós estamos falando nesse devocional, 21 dias, temos que aprender a ouvir a Deus. Noé entende que ele tem um projeto para fazer. Deus disse aqui, você vai levar alimentos para você, para os seus animais, que vai estar dentro da arca. E no versículo 22 fala, Noé fez tudo que o Senhor ordenou. Então, irmãs, mais uma vez nós vamos falar de estar dentro de um lugar, de uma casa, só que aqui era uma arca, com a família. Mais uma vez nós vamos falar de ter reserva de alimento para muito tempo. E é isso que nós estamos fazendo quando nós fazemos a caminhada de oração. Você está gerando reserva dentro de você. Talvez você nem perceba, irmã. Talvez você está fazendo essa caminhada com muita dificuldade, está tendo problema, está entristecida, está com problema na sua alma. Mas quando você vai deixando, vai ouvindo, vai lendo a palavra, vai buscando mais, vai orando sobre isso que você ouve, vai conversando com Deus, você está se enchendo de alimento, tá bom? Vamos lá para o capítulo 7. O capítulo 7, eu vou ler alguns versículos também, mas vocês depois leem tudo para vocês conhecerem a história, tá bom? Bom, no capítulo 7, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu conheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. No versículo 4, Deus diz assim, porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra, durante 40 dias, 40 noites, e da superfície da terra eu vou exterminar todos os seres que eu fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, aqui nós vemos no final do versículo, no 32 do capítulo 5, que Noé tinha 500 anos quando ele já tinha filho. Quando Deus falou com Noé, ele já tinha os filhos grandes casados, porque Deus falou, você vai entrar na arca, você com os seus filhos, com as suas noras. Então, não se sabe ao certo, irmã, quanto tempo ele ficou fazendo essa arca. Vamos colocar mais ou menos que se os filhos eram adultos, talvez 550 anos ele levou uns 50 anos construindo a arca, não se sabe, especulação, né? Então, ele ali fez tudo que Deus mandou, colocou os bichinhos na arca, e aqui fala no versículo 11, fala assim, no ano 600 da vida de Noé, ao 17 dia do mês, nesse mesmo dia rompeu as fontes do abismo, as comportas do céu foram abertas e começou a chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse dia entrou na arca, e aqui fala no 16, o Senhor fechou a porta após ele. Olha, isso aqui é um versículo parece simples, mas é tão forte, irmãs. O Senhor fechou a arca. O Senhor fez chover, o Senhor enviou os animais até Noé para ser salvo. O Senhor, o dono de tudo, o dono do tempo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor é o dono de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos lá. O dilúvio durou 40 dias, no versículo 17. 40 dias, 40 noites. Aí vamos para o 8. Capítulo 8. Não, mais um pouquinho aqui. Deixa eu ler o 23 aqui. Assim foram exterminados todos os seres que havia na face da terra, dos animais, e as águas durante 150 dias predominou sobre a terra. Então choveu 40 dias, as águas ficaram 150 dias, então aí já dá 190 dias, né? Vai contando os dias aí, irmã. Aí capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais domésticos que estavam, dos animais selváticos e dos animais domésticos que estavam na arca com ele. Deus fez soprar um vento sobre a terra para baixar as águas.
Então, depois de 150 dias ali, Deus começa a baixar aquelas águas. Ao cabo de 40 dias, depois, Noé abre a janela, no versículo 6, e ele solta uma pomba, para que essa pomba voe sobre a terra, e a pomba retorna, e aí ficava, eu não vou ler tudo aqui, mas ficou isso acontecendo há algum tempo, a pomba ia, a pomba voltava, até o dia que ele esperava 7 dias, soltava a pomba de novo, aí fala assim, à tarde ela voltava e trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham mingado sobre a terra. Então ele esperou, mais 7 dias soltou a pomba até que ela não voltou mais. Irmãs, essa vida de Noé era um exercício de paciência. Pensa. E imagina ele nessa arca, que deveria ter também um cheirinho bem forte, né, irmã, dos animais ali. E ele num trabalho pesado, mesmo dentro da arca, cuidando dos animais, né, limpando, tratando, dando comida. Então vamos imaginar, irmãs, um pouco do trabalho de Noé. Noé fez um trabalho muito grande para Deus. E ele e a sua família, né? Bom, acabado aqui, irmãs. Acabado aqui que saiu o pombo, voltou, vamos para o versículo 17. Saiu todos da arca, porque já estava seco ali tudo, e Deus disse para eles, sede fecundos, nela multiplicai. E no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, tomou 2 animais limpos e ofereceu em sacrifício. Versículo 21, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e eu nem tornarei a ferir os seres viventes como eu fiz. Enquanto durar a terra, eu não deixará de haver sementeiras, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, a primeira coisa que Noé faz, nós vamos entrar na palavra ainda, tá, irmãs? Aguenta firme aí, porque é preciso contar essa história para a gente pegar as lições que Deus quer nos ensinar. Quando Noé sai da arca, ele levanta um altar de adoração para o Senhor. Ontem eu estava pensando, tá o outono aqui, as folhas vão mudando, o ventinho frio vai chegando, e ontem eu estava pensando que existe aqui o feriado do Dia de Ações de Graça, né, o Thanksgiving, que é quase no final de novembro, lá para o dia 22, depende, cada ano cai num dia. E é um dia maravilhoso, irmãs. É o dia que toda essa nação, os Estados Unidos, para dar graças ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Esse dia surgiu lá quando a primeira colheita, né, dos colonizadores, quando chegaram aqui, a primeira colheita deles depois de um ano deles vivendo aqui, junto com os índios, né? Os índios ensinam eles a fazer esse banquete. No banquete tinha peru, tinha milho verde, tinha várias coisas. E esses dias eu estava lembrando do Thanksgiving, né? Esse dia de ações de graça, e eu falei, Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ter algo especial. Esse ano vai estar... Nós vamos ter muito que agradecer, porque nós estamos passando por um processo na terra muito complicado. Deus disse aqui para Noé, irmãs, que ele não ia mais amaldiçoar a terra. Então a terra está aí, né? Um caos. Mas Deus falou, não, eu vou deixar. Nunca mais, né? Eu vai continuar tendo as estações. Ele cita aqui o inverno, o verão, o dia, a noite, o calor, frio. Eu vou deixar passar estações sobre estações. Ele entendeu que a maldade está no coração do homem. Então ele prepara Jesus, né? Já preparou Jesus para nós desde a fundação do mundo, mas ele decide aqui que não ia mais acabar o mundo com água. E no capítulo 9, ele fala assim, capítulo 9, versículo 11 a 17, fala assim, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída
toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para a perpétua geração. Eu porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra, e nela aparecer o meu arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-eis e lembrareis da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne. Então nós sabemos, irmãs, que esse sinal é o quê? É o arco-íris. Então quando você vê o arco-íris vem depois de quê? De uma chuva, né? Então quando a gente vê o arco-íris, a gente vê o sinal da aliança. Deus não tem prazer, irmã, na morte do homem. Deus não tem prazer em destruir o homem. Não é esse o plano de Deus, nunca foi. Deus quer que a gente viva e viva no plano dele. Mas vamos lá agora, com a graça de Deus. Me perdoe, irmã, tanta demora, mas eu precisava falar da vida de Noé um pouquinho. Vamos lá. Então, Noé nasce com propósito. Noé recebe um chamado específico. Noé, você vai construir a arca. Então, o foco dessa mensagem é: Jesus disse que voltaria como nos dias de Noé. Nós já estamos vivendo como nos dias de Noé, já está essa baderna, já está todo mundo no oba-oba, ninguém quer saber de nada, né? Nem mesmo passando por esse momento que o mundo está passando. Quando eu citei ali, irmãs, e eu não expliquei, talvez, e agora é momento de falar novamente, eu fiz no devocional, eu não lembro qual foi, que eu disse que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo nessa pandemia, muitos não têm respeitado o momento, né? Eu citei até que uma pessoa saiu do Brasil, foi para o Rio de Janeiro pegar uma praia. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar sem fazer nada, eu não estou dizendo que nós agora vamos morrer, minguar dentro de casa, eu estou dizendo que, como Deus disse aqui, a minha volta é como nos dias de Noé. Ninguém está preparado, ninguém está ligando. Está todo mundo dançando, fazendo suas festas, casando, dando em casamento, e a vida continua e tem que continuar, mas nós temos que saber o momento que nós estamos vivendo. Quando eu disse aquilo ali, irmãs, eu não estou criticando ninguém que está curtindo uma praia, eu não estou criticando isso. Eu quis dizer que às vezes eu falo as coisas e não passo o que eu estou pensando, né? O que está dentro da minha cabeça. Eu acho que está todo mundo entendendo. Eu quis dizer o seguinte: Minas não tem praia, tá bom? A praia mais perto ali é Espírito Santo ou Rio de Janeiro. Numa pandemia, onde está saindo nos jornais que Rio de Janeiro está foco, que as praias estão cheias, uma pessoa sai de um lugar que não tem praia, vai caçar uma viagem longa só para pegar uma prainha no Rio de Janeiro, sabendo que é um lugar que está de foco, é complicado, irmãs, é complicado, né? É esse tipo de coisa que eu quero dizer. Jesus disse, não foi nem eu que estou querendo caçar encrenca. Jesus disse: olha, estejam atentos. Noé, quando ele estava ali construindo a arca, Deus disse: constrói uma arca para você, para sua família. Ninguém quis saber. Todo mundo estava ali vivendo como queria. Jesus está chamando a atenção: olhe para os tempos, olhe para as estações. Então nós estamos vendo que nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo. O que nós temos que fazer? Então, alguns anos atrás, quando eu perguntava ao Senhor o que nós temos que fazer, eu entendi: faça como Noé. Vocês precisam edificar o que eu coloquei na mão de vocês para fazer. Vocês precisam edificar a sua casa. Porque o que acontece na nossa vida, Noé não passou o tempo distraído com o dilúvio, nem preocupado com o dilúvio. Ele tinha muita coisa para fazer, porque se ele tivesse distraído com o que viria, ele não teria feito o que tinha que ser feito. Ele passou o tempo dele construindo a arca. Irmãs, hoje, a mensagem de hoje, nós precisamos passar a nossa vida construindo a nossa vida. Construindo a arca, construindo a nossa vida no Senhor, tá bom?
essa arca, ela vai trazer a salvação, né? A arca de Noé. Jesus já é a nossa salvação. Jesus é a nossa arca da aliança. Toda vez que nós entrarmos para dentro de Jesus, quando nós tomamos a ceia, comemos o pão, o vinho, nós estamos o quê? Sendo participante do corpo de Cristo. Nós estamos entrando para dentro de Cristo, Cristo entrando para dentro de nós, selando a nossa salvação. Nós estamos selados no dilúvio. Então, irmãs, não vamos passar a nossa vida distraído com o que virá. Eu falo muito isso aqui na caminhada de oração, já tem 3 anos, porque essa avalanche de informação, de um monte de coisa, muitas vezes vai nos distrair. Ao invés da gente estar buscando ao Senhor, olhando para a nossa vida, avaliando a nossa vida, colocando a nossa vida no prumo, nós estamos distraídos. Vendo vídeo disso, vendo vídeo daquilo, ouvindo aquele pastor que falou que olha o que está acontecendo ali, olha o que está acontecendo aqui. Nós só temos que estar maduros o suficiente para olhar os tempos. Vamos passar a nossa vida construindo o que Deus nos chamou para construir. Nós temos um casamento que nós temos que cuidar, nós temos filhos que nós temos que cuidar, nós temos a nossa casa. Irmãs, outro detalhe é o seguinte: Noé achou graça diante de Deus. Deus procura homens de detalhes. Noé fazia a arca, Moisés o tabernáculo, Salomão o templo. Eu vou falar aqui também dos perfumistas, vou falar daqueles artesão, né? Deixa eu ler aqui. Olha que tremendo. Você sabia, irmãs, que a profissão de artesão, a profissão de perfumista foi estabelecida por Deus? Você sabia que uma costureira, o dom dela vem de Deus, um perfumista? Deus nos chamou para fazer algo. Deus te criou com um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 35, no versículo 30, fala assim. Deus tinha aqui, nesse capítulo 35, irmãs, Deus tinha dado a direção aqui para Moisés fazer o tabernáculo, né? Deus estava falando aqui para o tabernáculo, como que ia ser o tabernáculo, quais os utensílios, da mesma forma que Deus falou sobre a arca para Noé. Noé, a arca vai ser assim, tem tantos metros, você tem que revestir ela de pitch, né, para poder não entrar água. Era muito detalhe. É coisa de gente inteligente. É coisa de gente que anda com Deus. Gente que anda com Deus tem inteligência, irmã. Porque a inteligência nossa vem do Senhor, né? A própria ciência afirma que nós não usamos nem 10% do poder do nosso cérebro. Então, no versículo 30 fala assim: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus encheu ele de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, para ele elaborar desenhos, trabalhar com ouro, prata, bronze, lapidação de pedra, para talhar madeira, para tarar toda sorte de lavores. Também ele dispôs o coração para ensinar quem quer. Então ele vai ensinar os filhos de Eliote, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e eu vou encher eles de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador de estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, em tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. Olha que coisa maravilhosa. Toda a profissão foi criada por Deus. Hoje, Deus está chamando a nossa atenção para pensar no nosso chamado, na nossa profissão. O que nós fazemos bem? O que nós estamos construindo, irmãs, nesses dias? Às vezes você está correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, Jesus está voltando. Ai, meu Deus, olha o mundo, o fim do mundo. O que você está construindo? Porque se o mundo acaba, o que você vai apresentar para Deus? Você salvou pelo menos você e a sua casa? Ou ficou igual uma barata tonta assistindo vídeos do YouTube? Olha esse, olha aquele, olha o mundo acabando, olha o presidente que vai chegando, olha aquele que está se levantando. Irmãs, isso está determinado pelos céus.
Tem coisa que ninguém muda. Não fica ouvindo muita coisa. Jesus disse, ninguém sabe. Vamos construir o que Deus chamou para construir. O diabo está distraindo o povo, parece, sabe, irmãs, o que está acontecendo? Parece que nós estamos no circo. No circo. Um monte de palhaço chegando lá na frente, fazendo as palhaçadas, falando, sabe? Ou então a gente está parecendo cachorrinho, que o inimigo vem, joga uma bolinha, a gente sai correndo atrás da bola, parecendo bobo. Vamos focar na vida com Deus, irmãs. Deus chamou o homem para encher ele de inteligência. Eu não estou dizendo que nós não temos que pregar a volta de Jesus. Eu não estou dizendo isso. Irmãs, por muitos anos, a gente ganhou talvez almas no medo. Você precisa se converter porque Jesus está voltando, senão você morre e vai para o inferno. Não é só isso. Não é isso a conversão, irmãs. É vida com Deus. Vida com Deus. Deus quer que o homem seja cheio. Não é, quando você é cheio, automaticamente você vai estar sendo salvo. Quando você se rende a Deus, quando você entende que você depende de Deus, você precisa de Deus. Eu quero ser parceiro de Deus. É isso. Isso é salvação. E a nossa vida é que vai falar. Porque, como eu falei na pregação dos frutos, o que adianta fazer, e o fruto principal, que é fruto do Espírito, que é fruto da palavra, que é fruto da vida com Deus, não ter. Então, irmãs, vamos ver o que é que nós estamos construindo. O que nós estamos construindo, irmãs, é algo com propósito? Nós estamos construindo uma arca ou nós estamos construindo a Torre de Babel? Porque a Torre de Babel, ela é algo que quer alcançar o céu. Na força dela, porque o povo falou, vamos construir uma torre que chega até o céu. Então, aparentemente, está indo para cima. Mas a arca, quem conduz a arca é a água. É a água da palavra de Deus que vai vir, vai lavar tudo, vai limpar tudo, limpou aquela terra de toda. Quem faz parar a arca e quem faz chegar a hora da gente descer é o vento do Espírito, porque foi o sopro de Deus que fez as águas secarem. O que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer depois? Então, a primeira coisa que Noé fez quando acabou tudo ali, o processo da sua vida, o processo da nossa vida, o que nós vamos fazer depois? Noé ofereceu sacrifício de ações de graça. Ele não saiu da arca, ai, tô cansado, olha o cheiro, olha esses animais, olha essa família, eu passei. Irmãs, eu não sei ao certo, eu não fiz as contas, mas pelo que eu saiba, pode ter durado ali 1 ano certinho. Como nós vamos sair desse tempo difícil que o mundo está passando? Eu vou convidar vocês, irmãs, a fazerem o dia de ações de graça, tá? Eu não olhei no calendário o dia certinho, amanhã eu vou falar para vocês. Faça. Você não está nos Estados Unidos, você não está comemorando, faça. Comemora no seu coração. Não espera Natal não, irmã. Não espera Natal não. Não espera o ano novo virar não. Faça um culto de ações de graça para Deus. Pai, eu não entendo muita coisa, eu não sei muita coisa, tem muita gente falando muita coisa, mas eu vou fazer uma mesa, eu vou preparar uma mesa com o que eu tiver. Não estou falando também de grandeza, de banquete para aparecer. Eu vou preparar com o que eu tiver. Eu tenho o quê? Carne moída? Eu amo carne moída. Tem carne moída? Vamos fazer uma coisa que eu faço muito, né? Angu com carne moída, uma polenta. Vamos botar o nome chique, polenta? Vamos fazer um banquete. Família, vamos sentar aqui. Vamos louvar o Senhor. Ah, mãe, mas foi muito difícil esse ano. Não fui para a escola, perdi o trabalho, não tive comida. Vamos agradecer o Senhor. Ele está fazendo algo na terra. Ele é o dono da terra, Ele é o dono da nossa vida. Então, eu dou essa dica para vocês, irmãs. Faça um dia de ações de graça. Porque Deus é Senhor.
Vamos parar, irmã, de correria, de distração. Chegou o dia de você construir a sua arca. Chegou o dia de você edificar a sua casa, a sua família. Tem muitos irmãs que, quando não estão distraídos com essas coisas, estão distraídos com o mundo. Sonhando quando a pandemia passar. Irmãs, quando a pandemia passar, sua vida já tem que estar edificada. Você tem que ter levado alimento na arca, porque você não sabia quanto tempo ia ficar. Noé não sabia quanto tempo ia ficar. Deus falou para ele 40 dias ia chover. Mas e o tempo que você tem que esperar para baixar essas águas, para a terra secar? Então, irmãs, temos levado alimento dentro da arca? Se nós precisarmos ficar dentro dos nossos lares, e eu não estou dizendo que eu também sou a pregadora de que tem que ficar trancada dentro de casa, eu estou dizendo que pode acontecer, irmã. Pode acontecer coisa pior, a gente não viu nada. Você ficou dentro de casa como? Ficou dentro de casa com luz, com televisão, com internet. Esses dias, nós já passamos aqui uma tempestade uma vez, uma tempestade de neve fora de hora, e neve fora de hora causa um estrago muito grande. Foi uma neve que teve em outubro, acho que foi 2012, 2011, eu não lembro. Se a neve cair em outubro, irmã, em outubro as árvores estão cheias de folha, isso quebra muita árvore, porque por isso que as árvores caem todas as folhas, aí pode nevar, porque não vai pesar tanto a árvore e tal, tudo Deus sabe, né? E essa tempestade de neve deixou, assim, cidades aqui sem luz por muito tempo. A minha cidade foi uma das que mais demorou a ter luz. Ficamos 9 dias sem luz. 9 dias sem luz no Brasil, mamão com açúcar. O sol reina lá em cima, o calor gostoso, né? Bota uma velinha. Estados Unidos não, minha filha. Outubro já tá frio. Tem dia de outubro que tem 10 graus, tem 8 graus, tem menos. Você precisa de aquecedor. Você precisa de eletricidade para poder a água esquentar, para tomar banho. Onde é que nós vamos botar água para esquentar lá fora, no fogão a lenha? Aqui as casas de madeira, vão botar fogo nas casas. Os fogões, muitos fogões são elétricos. Tem muito fogão de gás, mas o meu é elétrico. 9 dias sem luz, irmãs, foi pauleira. E se acontece uma tragédia no mundo que a gente não sabe e o mundo precisa ficar sem luz? Me diz aí, irmã, como é que vai ser uma quarentena dentro de casa sem luz? Então nós ainda estamos muito fraco em muita coisa. Nós ainda estamos chique. Tô falando por mim. Ainda posso postar foto no Instagram da comidinha que eu fiz, blá blá blá. Não, irmãs, nós precisamos voltar nosso coração para o Senhor. Então eu não gosto de ficar pregando o caos, porque o caos só vai te amedrontar e vai te paralisar. Eu gosto de falar da realidade, mas eu gosto de falar mais da fonte. A fonte que vai te dar força, a fonte que vai te levantar, a fonte que vai te preparar para o dia mau. Você tem comida reservada? Eu estou falando em primeiro lugar comida espiritual reservada, caso você precise. É isso que é importante, irmãs. Então, olha só. Vamos construir o que Deus quer que a gente construa. Esse foi o chamado de Noé. Ele não passou distraído. Não fica distraído, não. E outra coisa para finalizar. A nossa profissão tem que ser para glorificar a Deus. O perfumista aqui, ele fazia os óleos da unção. Você imagina o coração do perfumista que fez o óleo da mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Você imagina o tecelão, o costureiro que fez a túnica de Jesus que a mulher tocou. Irmãs, vamos parar de querer ser o que a gente não foi chamado para ser. Deixa a sua luz brilhar do jeito que Deus te chamou. E agora eu quero falar em especial para as mulheres que moram aqui nos Estados Unidos. Você quer um trem que desconstrói profissão? É Estados Unidos. Você pode sair daí, a não ser que seja um plano de Deus, mas no geral,
profissão nossa aqui não vale nada. Nossa, não, que eu não tenho nenhuma, nunca tive, né? Mas quem chega aqui, professor, advogado, contador, sei lá o quê, para você exercer essa profissão aqui, vai ter que só Deus na sua vida, irmão. Você já vai ter que vir mesmo com esse propósito e ralar bastante para poder chegar no alvo que Deus quer. Então, 90% não. 90% não é assim. Você chega aqui, você vai ter que baixar a bola, fazer o que você não gosta, fazer o que você não sabe. Mas quem sabe Deus está te mostrando qual é o seu chamado. Eu já entreguei para Deus isso aí há muitos anos. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, que virava e mexia, ela falava, tem uma frustração que eu não fiz uma faculdade, tem frustração que eu não fiz uma faculdade, né? Tá vivendo, tá construindo sua vida, tá criando sua filha. Até fiquei muito feliz, vi esses dias que a filha dessa mulher, conheci ela, essa mulher tem uma filha só, a filha era criança, e a filha dela foi para a faculdade, me deu uma alegria tão grande, porque eu tenho certeza que foi uma realização muito grande para essa mãe. Então, assim, irmãs, não vamos ficar frustrados com coisa, não. Vamos botar na mão do Senhor. Deus te chamou para ser uma boleira, né? Você é uma confeiteira, arrasa na confeitaria, cara. É costureira, arrasa nessa costura aí, mulher. É fazendo marmitinha, vamos lá. É limpando casa, vamos limpar a casa bacana, vamos deixar essa casa brilhando. Mas vamos ser o que Deus quer que a gente seja, vamos estar construindo. A maior distração, né? O inimigo, ele rouba a salvação, rouba a alegria, rouba a vida abundante na distração. Então essa é a palavra de hoje, irmãs. Espero que eu tenha passado o que Deus queria. Lembre dessa palavra. Jesus disse, a minha vinda virá como nos dias de Noé. Agora, o que Noé fez? Jesus mesmo está dizendo, ninguém sabe a hora, ninguém sabe, mas olhe os sinais. Discirna os tempos que você precisa viver. Discirna os tempos, irmãs. Eu sei, nós estamos todos cansados. Esse ano eu não fiz nada. Sabe o que é nada, irmãs? Eu não vesti uma roupa decente para sair. Logo eu que sou vaidosa, gosto de uma roupinha, até comprei umas roupinhas novas. Verão aqui passa voando, minha filha. Talvez se eu vestir de verão, você veste uma vez no ano. Não vesti roupa nenhuma de verão direito, não fiz nada. Agora, eu não tenho frustração com isso? De jeito nenhum, porque eu vivi com Deus, experiência gloriosa, paz, descanso. Vamos viver o que Deus tem para nós, tá bom? A canção que eu vou deixar hoje é uma canção antiga, porque Deus está fazendo nesses dias isso. Trazer a lembrança aquilo que dá esperança, gratidão. É uma canção que chama Meu Prazer, né? Te Adorar, Ministério Koinonia. Quase 30 anos deve ter essa canção. Muita gente vai lembrar. Prepare o seu coração, irmãs. Talvez você faça. Não vamos nem esperar o dia de ações de graça, não. Vamos fazer o dia de ações de graça de novo. Mas para nós aqui, vamos fazer quando acabar a caminhada de oração. Faça um almoço para sua família. Dê graças. Fala, Deus, eu quero viver um novo nível, eu quero ver as coisas como o Senhor vê, eu quero achar graça aos teus olhos, eu quero que o Senhor olhe para minha casa e diga, olha minha filha, esse mundo está perdido, mas eu mandei meu filho para salvar você e a sua casa, e os que quiserem vir com você bem, os que não quiserem, o que é que nós vamos fazer? Lembra quando nós lemos ali em Mateus, vai estar 2 num lugar, um vai ser tirado, o outro vai ficar? Irmãs, vamos parar também com essa coisa de querer levar o outro à marra. A gente tem um monte de coisa para fazer e a gente está, mas aquele tem o tempo dele, a vida dele, e ele está tendo a mesma oportunidade que você. Construa sua arca, quem sabe ele olhando você construir, ele resolve construir a dele ou ele resolve perguntar se tem uma vaga na sua, né? Mas eu não sei também se vai poder entrar muita gente na arca da gente não, viu? Mas vamos fazendo o que Deus chamou para fazer, para a gente ser luz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.